boa tarde, boa noite, minha gente bonita. Hoje sem a minha querida mana de várias lutas, Ana Markel, que foi fazer uma pequena cirurgia, mas está bem, voltará em breve. Mas não estou sozinha, estou acompanhada e muito, muito, muito bem acompanhada. Um pouco nervosa, porque realmente sou muito fã desta mulher, já lhe disse e repito aqui. Hoje tenho comigo uma cantora, compositora e artivista brasileira, mulher negra, lésbica e que através da sua poesia cantada, como eu costumo chamá-la, educa, espalha amor enquanto tecnologia de sobrevivência, mas espalha também consciência, pondo o dedo em feridas sociais em que dá uma rodada, como o racismo, o machismo e a LGBTQIA+ fobia. Tem atuado por todo o Brasil e na Europa. Eu já a vi 3 vezes em concerto e na verdade quero ver muitas mais, porque é de facto sempre uma aula em que aprendo e me inspiro muito, como com certeza acontecerá aqui hoje com vocês. Bia Ferreira, Xaramanaia! Xaramanaias! Bia, obrigada por estás aqui. Eu andei atrás de ti. Eu lutei para este momento. Nossa, a gente tentou muito Né? também. A gente tá se Pá. namorando tem um tempo, É porque Tânia. ela vem cá, mas depois está há poucos dias, depois vai para a Holanda, depois vai para a Bélgica, depois vai para a Espanha, depois Ninguém segura esta mulher e que bom. Conseguimos! Foi, que bom, obrigada, muito bem-vinda. Olha, eu se calhar começava já, porque disse Xaramanaia, que é tipo assim um amém da igreja lesbiteriana. Sim. Conta-nos um bocadinho o que é esta igreja, que muito pouco tem de igreja a não ser a parte de pessoas que se encontram numa fé comum. Uma fé que é do empoderamento e emancipação do grupo de pessoas. Mas gostava de te ouvir na tua voz sobre o que é isto da igreja lesbiteriana. Nossa, primeiro, muito obrigada pelo convite, por insistir, porque a gente não estava conseguindo achar data e fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje. Bom, a igreja lesbiteriana, ela vem mais num sentido de crítica social. Os meus pais são missionários evangélicos e tal. Eu acho que esse foi o meu primeiro meio de interação social. E aos 13 anos, quando eu falei abertamente sobre a minha orientação sexual, aquele Deus parou de me amar. Né? Então, tipo, Sim, sim. você vai pro inferno, não existe espaço pra você aqui, você não pode mais cantar na igreja, você não pode mais. E Tu aí, cantavas, eras menina do coro da igreja. eu sou a filha do pastor. Ah, Eu pois, exato. Eu sou o estereótipo da filha do pastor, Sim, que sim, toca sim. piano e canta na igreja e tal. E aí, fiquei sem referência do meu único lugar de convivência social, né? O meu único meio social, que era a igreja. Então, quando eu comecei a fazer arte do jeito que eu faço hoje, eu senti a necessidade de dar essa cutucadinha mesmo. De falar, olha, a igreja não me aceita, eu vou fazer uma pra mim. E aí, Adoro. compreendendo que igreja é um espaço onde pessoas que compactuam da mesma fé se reúnem, eu trouxe esse nome, igreja, porque eu queria reunir pessoas que tivessem a mesma fé que eu. E qual é essa fé? A gente tem fé na emancipação social, política e afetiva de pessoas LGBTQIA+, negras, indígenas, enfim, como um avanço social. Então, se você acredita na emancipação social, política e afetiva dessas pessoas como um avanço para um mundo melhor, o mundo que você espera para seus filhos, enfim. Então você faz parte dessa igreja que não é religiosa, né? Ela é um ato político. Então não importa qual a religião das pessoas, não importa se você é hétero, acontece. Eu adoro quando tu dizes isso nos concertos. Acontece. Só lamento, mas. Existem pessoas hétero no mundo, tudo bem. Mas não me importa se você é hétero, LGBT, ou se você se identifica de uma outra forma. Me importa se você acredita na emancipação política dessas pessoas, enquanto igualdade de direitos, equidade de gênero, enquanto equidade salarial. Se você acredita nessas causas que eu acho que contribuem para que a gente melhore esse espaço onde a gente vive socialmente. Então você faz parte dessa igreja lesbiteriana. E Xaramanaias é uma palavra que eu incorporei aqui. Eu acredito muito no poder da palavra. E eu acho que uma palavra, ela só existe quando ela tem um significado. Então, sem significado é nada, né? É um conjunto de letras, né? Então, Xaramanaias, no meu conceito, significa aquilo que é bom fica e aquilo que é ruim que vai embora. Então, é um mantrinha pro coração, já que toda igreja tem um.
A nossa igreja tem o Charamanaias. Exato. Gosto de brincar que Charamanaias se escreve com Sharamanayas. Se você escrever errado, você fala com outro anjo e a Tem sua certo. bênção não chega. Falta-me só o S, na verdade, no fim. Tem Mas o um resto tá S aí no fim. certinho. Se você escrever errado, você fala com outro anjo. E aí a bênção não chega. Charamanaias é pra falar com os anjos queer. Ai, adoro. Pá, realmente, Charamanaias. Aliás, os teus concertos, há uma parte em que cantamos todos assim, bater palmas no ar. O quê? Charamanaya. Exatamente. E a onda é assim. É que não é uma missa. Eu não sou uma pessoa religiosa de todo, mas uma reza boa, no sentido de apelar ao bem. Aliás, eu também te dizia lá fora, é verdade, os teus concertos são chapadas na cara muito úteis. Muito úteis mesmo. Eu, todas as vezes, aliás, a primeira vez que te ouvi, ainda foi na pandemia ainda, que fui a um concerto teu, assim, uma coisa pequenina, que foi aqui, Marvila, já não lembro bem. E eu ouvi-te, foi só tu e o violão. E eu pensei, fogo. Nós precisamos de ouvir, e quando digo nós, pessoas brancas, porque o racismo é uma das tuas bandeiras, e como não, né? Sim. Enquanto pessoa negra, acho que é um bocado difícil fugir àquilo que é a realidade. E é uma chapada na cara amorosa ao mesmo tempo, mas muito útil, porque a gente tem que pôr a mãozinha na consciência, sabes? A gente, pessoas que ou seja, no meu caso, não tenho sido eu especificamente a causar o início de uma estrutura racista, ainda assim eu sou parte dela. Sim, se beneficia E beneficio dela, né? dela, exatamente. E se eu acredito numa igualdade, se eu estou a beneficiar, se eu tenho mais facilidade em arranjar uma casa, isso aqui em Portugal vê-se muito. A Sandra Baldé, que tocou contigo neste último concerto do Music Box, ela quando esteve cá também falava disso de se quando alguém percebe o sotaque do meu pai a ligar para arrendar uma casa, não arrenda, e quando ligo eu que não tenho sotaque já dizem que a casa está vaga. Ou seja, há uma diferenciação de eu, enquanto pessoa branca, tenho esta vantagem. Eu, enquanto pessoa branca, tive mais acesso e terei. Portanto, é uma chapada na cara. Tu queres provocar, não é? Tu queres provocar esta reação em quem te ouve, imagino. Eu acho que o que gera a zona de conforto é a falta do incômodo. Né? Se você não está incomodado, então você vai ficar ali. Então eu acho que a minha arte tem mesmo essa necessidade e essa função, no que diz respeito a qual a minha intenção de fazê-la, né? De provocar o desconforto mesmo nas pessoas que estão confortáveis. E de gerar movimento para as pessoas que já estão desconfortáveis e não sabem para onde ir. Sim. Então, e também para gerar identificação nas pessoas que se parecem comigo, para entender que a gente luta junto, para entender que a gente tem um espaço de voz também para ocupar as nossas demandas, né? Então, primeiro, para gerar essa identificação com as pessoas que se parecem comigo ou que se identificam com a minha realidade. E segundo, para gerar um incômodo nas pessoas que não se identificam com a minha realidade e que estão numa zona de conforto. Terceiro, para que as pessoas que já saíram dessa zona de conforto entendam um direcionamento de para onde a gente está indo, para que a gente caminhe sempre num destino comum, assim. E aí, eu gosto de brincar que as pessoas negras que vão no meu show, elas nunca acham que é uma chapada na cara. Não, porque eles estão só a ouvir o que já. Amiga, isso é a minha vida. Tu estás só a cantar a minha vida. E normalmente o que eu ouço é tipo, nossa, disseste mesmo. Que incrível ver! Sim. E tal, gera essa identificação, né? E as pessoas brancas sempre têm esse discurso de, poxa, foi uma chapada mesmo. Eu precisava ouvir isso. Foi incômodo. E esse incômodo é o que me faz entender que meu trabalho é bem feito. Todas as vezes que eu venho a Portugal, principalmente aqui, acho que em outros países eu tenho também esse mesmo discurso, mas eles não se sentem tão ofendidos porque não foram eles que colonizaram o Brasil. Então. Exato. Não tem como fugir. Então aqui em Portugal gera um incômodo maior.
Porque sentem que é um ataque direto. É um ataque direto, mas sim. o que eu queria explicar, porque todas as vezes que eu venho aqui, eu sou atacada, assim, de todos os lados. Sério? Se você for olhar os comentários das minhas entrevistas, tanto para jornal quanto em podcasts, quanto as pessoas, há muitas pessoas aqui em Portugal que se incomodam bastante, que me mandam de volta pro meu país, que fala várias outras coisas. E eu acho que é preciso entender que, enquanto uma mulher brasileira, a gente não tem acesso à história de Portugal. Uhum. Então, a gente só tem acesso à história contada pelo colonizador, né? Sim, Então, sim, na sim. escola, a gente aprende que todo mundo era amigo, chegaram lá, celebraram uma É. missa, levaram presentes. Sim. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal e eu vim com esse discurso muito pesado sobre há uma dívida histórica, é necessário reparação, eu encontrei de volta muitas pessoas portuguesas a dizer, mas não é minha culpa. Eu não Exato. estava aqui. Eu não herdei essa riqueza que foi roubada do seu país. Por que eu tenho que pagar? Uhum. E aí eu fui pesquisar essa história daqui, né? Então eu fui entender que 2% eram famílias ricas que estavam explorando e ficando com todo o ouro, e a maioria do povo português estava a comer bolotas e passar necessidade e fome. Sim. Então, depois de compreender isso, eu acho que houve uma mudança de narrativa que eu trago no meu trabalho, que é explicar para o povo português que eles, o povo, não são eles os colonizadores. Sim. Então, é entender que, olha, se você defende o colonizador, se você tá aqui me mandando de volta pro meu país e defendendo o colonizador, você tá sendo aquela pessoa, o pobre que apoia o patrão. Exatamente. E eu acho que eu venho mais agora na intenção de falar, olha, nós precisamos lutar juntos, porque ainda existe um alto escalão social que se beneficia. E que se você não se beneficia com isso, mostra como eles acham que você não é eles. Completamente. Sabe? Há uma frase que diz: quando a educação não é boa e não eleva o espírito crítico, o sonho do oprimido é tornar-se opressor. O opressor. E eu acho que passa muito por aí. Para já nem sequer tens a consciência, às vezes, que és essa parte mais fraca da questão também. Sim, então. Fazes parte do grupo, sim. Então, quando eu falo os portugueses colonizadores, todos os portugueses se sentem ofendidos. Quando, na verdade, se você é daquela família pobre e letrada que estava a comer bolotas, não é sobre você que eu tô falando. Exato. Sim. Você, eu quero que venha lutar comigo, sabe? Então, eu acho que essas minhas vindas para cá têm enriquecido também o meu conhecimento sobre a história do povo português, que eu não tive acesso no Brasil. Sim. E chegar aqui e entender que, sim, houve a colonização, sim, as pessoas daqui se beneficiam com o privilégio de serem o primeiro país, por exemplo, que começou o tráfico de pessoas. Exatamente, A primeira sim. vez que uma pessoa foi vendida como produto foi um português que vendeu. E a gente precisa entender isso. Exato. É necessário que a gente entenda. E embora a maioria das pessoas aqui não estivessem lá 500 anos atrás, se beneficiam disso. Então eu acho que eu tenho mudado um pouco o meu discurso muito mais para esse lugar de vamos entender o lugar social que a gente se encontra e vamos Consciência de lutar classe. juntos. Exato. E vamos lutar juntos, porque ainda existe um pessoal que está se beneficiando muito. Eu fui naquele Museu do Tesouro e eu chorei demais. Umas pepitas de ouro de quilos, assim, ó, escrito Minas Gerais. É de onde eu vim, cara. Sim. E aí parece que é um presente que eles receberam de Minas Gerais. E se for preciso é assim mesmo que é contado, porque eu na escola aprendi, ou seja, a forma como é contada a história de Portugal é com um embelezamento e endeusamento até da era dos descobrimentos. Ou seja, como uma coisa. Nós éramos o maior império do mundo e fomos e povoámos e ensinámos. Esta coisa de descobrimos e ensinámos é uma ideia muito, lá está, muito colonizadora. Eu vou partilhar contigo uma coisa em que eu senti, na minha vida, que este pensamento meio colonizador está em mim. Houve um período em 2019 que eu fui para a Índia fazer voluntariado, pronto. E quando lá cheguei, eu percebi que eu estava bem com esse espírito, que é, eu fui para lá, fui fazer educação sexual com crianças, meninas e mulheres.
E o que é que eu achava? Que eu é que ia ensinar, porque eu é que sabia o que é que elas precisavam. Ora, o que é que acontece? Depois chego lá, chapada de realidade, sempre muito útil. Eu estou sempre muito disponível para levar. Cheguei lá e percebi que, não, repara, porque eu queria falar de masturbação, exploração do corpo. Nossa. Não estamos aí. Não estamos aí. Nós estamos ainda a perceber o que é o período. A desmistificar, porque há miúdas que não vão à escola porque considera-se que são impuras quando estão a menstruar. Ou seja, eu aí percebi. Não é sobre o que eu acho que elas precisam. É sobre se eu quero ser útil, eu vou perceber o que é que estas pessoas precisam. Mas eu acho que este pensamento está muito impregnado. Sim. E quando dei conta que o tinha, fiquei muito triste comigo, sabes? Só que nada como a gente tomar consciência, porque há este pensamento, há uma falta de representatividade muito grande também na televisão, em cargos de poder, e que quando nós vemos esses exemplos, como é o teu caso, Erika Hilton, eu tenho seguido o trabalho dessa mulher, tipo assim, eu quase que ajoelho a ouvi-la. Aliás, eu identifico-vos um bocado, eu acho. Vocês têm muito a ver. Vou aproveitar que eu tô aqui em Lisboa. Tu me deve um churrasco, Erika Hilton. Eu tô esperando esse churrasco. Ela que vem ao voz de cama também. Imagina que sonho. Mas essa representatividade é super importante e está em falta. Por isso é que nós depois não temos exemplos e achamos que sabemos que somos donos da verdade, que somos donos. Eu é que sei o que tu precisas, tu, pessoa de outra qualquer etnia, precisas, porque eu branca sei. E é gravíssimo que isto foi com 27 anos, já foi há alguns anos, mas eu tinha essa ideia e pensava, onde é que isto veio? O que é que foi implantado em mim ao longo da vida para que essa fosse a minha ideia sobre ajudar os outros, é levar o que eu acho que tu precisas. Sim. Bem colonizador mesmo. É a ideia da necessidade de salvamento. Você tem que salvar. Você é a solução. E aí, exatamente. eu gosto de brincar que no Brasil, a gente tem o hábito de pelo menos uns 3 banhos por dia. Primeiro, porque é muito calor. E segundo, porque os donos daquele espaço de terra são indígenas, que são pessoas que são caçadores, que são extremamente limpos. Então, como caçam, estão sempre se lavando. E depois de, sei lá, 200 dias dentro de uma embarcação extremamente precária, sem banho, sem água potável, com um monte de doença, chegou, tipo, um monte de Walking Dead no Brasil. A gente precisa entender que a galera chegou zumbi, fedendo, podre, sujo. E aquela galera recebeu, cuidou das feridas daquelas pessoas. A história tinha que ser contada assim. E aí eu acho que gera um lugar de superioridade. Exato. Quando você é ensinado do jeito contrário. E é óbvio que a história contada pelo colonizador é a história que é válida. Eu fiz um show na Bélgica agora, semana passada. E foi muito curioso, que eu estava falando sobre genocídios. Falei que no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. E que o nome disso é genocídio, porque a estatística não muda desde 1993, que é o ano que eu nasci. Citei o exemplo da Palestina, e quando eu gritei Free Palestine, todo mundo gritou muito Free, Free Palestine, Free, Free. E quando eu falei do genocídio no Congo, um silêncio ensurdecedor. Quando eu falei do genocídio no Congo, eu ouvi inclusive pessoas assim, ó, shhh. E aí eu questionei, falei, ué, se eu falo Free Palestine, todo mundo grita. Se eu falo Free Congo, ninguém concorda comigo. Aí a gente não pode falar. Sim. Então eu acho que nesse lugar há esse lugar do não dito, né? Tipo, aqui a gente pode falar mal do genocídio congolês, mas a gente não pode falar sobre as colonizações daqui. Exato. Sabe? E entender que ninguém descobre o que já estava descoberto. Se já lá estava gente, alguém já gente tinha. lá. Claro! Alguém já estava lá e eles já tinham uma sociedade, eles já tinham a forma de vida, a forma de. E entender que hoje em dia as pessoas indígenas são 1% da população brasileira é entender como esse genocídio aconteceu e como nunca houve reparação. Nunca houve nenhuma reparação. Assim como não há reparação aos povos que foram escravizados de África para o Brasil ou de África para cá. Não há reparação. Essas pessoas continuam a lutar pelo direito de cidadania. Existem várias pessoas
que os pais descendem do continente africano, mas que nasceram aqui em Lisboa e têm que lutar pelo direito de ser reconhecido como português, por exemplo. Exato. Eu vejo muitas pessoas que falam, não, eu sou cabo-verdiano. Ah, nasceste em que ilha? Não, eu nasci aqui mesmo. Não, mas como assim você nasceu aqui e você é cabo-verdiano? A Exato. sociedade não te entende como português. Nasceste aqui e o povo olha pra você e fala, volta pra tua terra. Sim, 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 sim. E aí eu entendi que o problema é muito maior, né? O problema é muito maior. Existe essa dificuldade de compreensão. Por outro lado, eu amo Lisboa. Por outro lado, eu chego aqui nesse país e eu me sinto bem. Uhum. Eu olho ao redor e eu consigo me identificar. Eu consigo ver pessoas parecidas comigo. Então, eu fui criando o meu pequeno quilombo aqui em Lisboa também. Eu tenho muitos amigos guineenses, cabo-verdianos, angolanos e tal. E a gente vai se organizando e eu vou entendendo como é ser negro aqui. Porque é diferente de como é ser negro no Brasil e tal. E toda vez que eu venho pra cá, eu aprendo uma coisa diferente. Toda vez que eu venho pra cá, eu encontro mais pessoas que não são negras, mas que estão dispostas a construir essa revolução, como você e como um monte de gente que eu encontro por aqui. Então, quando eu falo sobre isso, eu não gosto que as pessoas achem que eu tô generalizando todo mundo. Não é, não. Existe um pequeno grupo, bem pequeno mesmo. E a gente não pode se enganar com o tamanho deles. Eles fazem bastante barulho, eles são uma milícia digital, eles vão lá e falam bastante coisa, mas eles são um grupo bem pequeno. É minoria. E eu acho que se a gente conseguir se organizar, eles vão ficando cada vez mais minoritários. Exato. Porque eu acho que Portugal agora vai começar a experimentar uma coisa que a gente já vem vivendo no Brasil há algum tempo, que é esse avanço do conservadorismo. Sim, sem dúvida, nós batalhamos muito, porque temos aqui um podcast em que falamos de relações, de sexualidade, direitos LGBT, etc. E muitas vezes os nossos vídeos têm muito ódio, porque quando de repente sai da nossa bolha, não é? E nós percebemos o espaço que está. A internet não deixa de ser um bocadinho uma ilustração da realidade, não é? Sim, um recorte daquilo, né? Exatamente. E o ódio é crescente, o conservadorismo é crescente, o quererem mandar-nos de volta, no caso das mulheres, para casa, para. Não tem uma louça para lavar, uma pia, vai trabalhar. Exatamente. Quererem reprimir novamente a nossa sexualidade, proibir direitos fundamentais como o aborto, por exemplo, são coisas que têm sido novamente colocadas em causa e que lá está, os direitos das mulheres, na verdade, não dá para dormir, porque não estão. Nunca está garantido. Nunca. Exatamente. Então, necessário que a gente entenda também que isso é uma minoria. E é uma minoria com a qual a gente precisa se importar, porque quanto mais a gente deixa de lado, mais eles crescem. Sim. Por outro lado, eu tenho notado um despertar das pessoas a partir desse avanço. Porque enquanto estava, tudo bem, todo mundo vai viver. Quando o pessoal começou a ver, é isso, estão atacando imigrantes e matando eles na rua. Exato. Então, aí as pessoas que não se posicionavam já começaram a falar, não concordo com isso. Não tá certo. Então, mesmo você não tendo as mesmas ideias políticas e sociais, existem coisas que a gente está em comum acordo. Claro. O respeito ao outro, o respeito ao direito do outro, eu acho que isso também tem gerado uma identificação. E as pessoas que não se manifestavam, hoje em dia já conseguem falar sobre isso. Então, eu acho que também tem havido um despertar. Há um contramovimento, não é? Das pessoas aqui em Portugal para fortalecer o direito à democracia, para fazer valer os direitos do 25 de abril. Então, eu acho que claro que o conservadorismo tem avançado, mas assim, é muito bonito ver que a gente tem acompanhado mulheres e meninas e pessoas jovens e pessoas mais velhas também, mas que com medo do que eles já viveram há 40 anos atrás, lutando. 50, né? Foi 50 anos. 50 anos esse ano, né? Foi uma festa, a Avenida da Liberdade encheu-se de gente. Nossa, que foi lindo. Incrível. Eu vi vídeos, as pessoas com cravos a cantar e tal. E achei. Mexe com a gente, né? Porque é entender que a gente não tá só. Exatamente. Então, eu sou feliz de trazer minha igreja pra cá. Eu sou sempre muito bem recebida quando eu faço meus cultos por aqui. Sempre. E acho que a gente tá caminhando pra um lugar de conseguir discutir juntos formas de
vivência e não de sobrevivência. Porque eu acho que esse lugar da sobrevivência, ninguém tem qualidade de vida sobrevivendo, né? Então acho que a gente tá caminhando para um lugar legal. Eu gosto de falar isso pra gente não ficar só na tristeza, sabe? Só Isso, fé, esperança, eu também sou muito nessa. Tem que ser. Eu tô nesse lugar. Porque a luta faz-se com alguma, às vezes muita zanga, mas tem que se fazer com alegria também. Porque senão, militar. É porque militar custa. Custa, a Não terapia é cara. Foda-se! Exato. É cara a terapia! Exatamente. Então, tipo, a militância tem que se fazer de mãos dadas e com alguma alegria e de esperança na mudança, porque senão, se não tens, estás só a andar em vão. Sim. Aqui nesta questão dos direitos das mulheres, não precisa, eu agora vou dizer isto em português de Portugal, sou meio estranho, mas vou dizer a mesma. Não precisa ser Amélia para ser de verdade. Você tem a liberdade para ser quem você quiser, seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. Ser mulher implica lidarmos com machismo. Ser mulher negra implica lidar com machismo e racismo. Ser mulher negra, lésbica ou trans implica lidar com machismo, racismo e LGBTQIA+, fobia. Se fores pobre, ainda Isso. tem a questão social. Exatamente. Há algum feminismo possível que não seja interseccional? Não. Não há. Inclusive porque eu acho que eu gosto de fazer uma pergunta que é: quem são as mulheres pelas quais você luta? Isso. Porque, eu luto pela vida das mulheres, mas aí são as mulheres que se parecem comigo, que moram ali no meu condomínio, De dentro que são do minhas AP. vizinhas, que vão pra facul comigo. Sim. Aí são essas mulheres. Aí a tia que limpa a sua casa, ela não é mulher. Exato. Aí você não tem preocupação sobre a vida daquela mulher. A gente está acompanhando aqui em Portugal, e eu espero que todos estejam acompanhando, porque isso é necessário de ser acompanhado, que é o julgamento do caso da Cláudia Simões. Que é uma mulher... Foi bastante falado quando aconteceu. Não sei se as pessoas continuam tão antenadas, mas na altura foi bastante. As pessoas necessitam estar antenadas sobre isso. Porque é um retrato fiel da diferenciação de tratamento entre mulheres. Exato. Então, ela é uma mulher negra, pobre, que foi brutalmente violentada pela polícia. É necessário dizer isso. O vídeo tá aí para quem quiser ver, então eu não tô inventando história. E a descaracterização da violência que essa mulher sofreu, que vem sendo defendida no judiciário, é cruel. Faz com que outras mulheres negras que sofrem essa violência não se sintam à vontade para denunciar. Claro, porque há uma impunidade, não é? Porque há uma impunidade. Exato. Porque há uma proteção. Existe um termo que eu não gosto muito de usar porque eu acho muito acadêmico, mas é o pacto narcísico da branquitude. Nunca tinha ouvido, mas percebo. Faz O pacto sentido. narcísico da branquitude nada mais é do que essa proteção que há entre vocês para que vocês estejam sempre protegidos. Então, eu vou brigar com você, provavelmente vai aparecer uma outra pessoa falar que eu tô errada e a defender você, porque vocês se defendem, vocês se ajudam, vocês se contratam, vocês... Por que você não vê preto? Porque o branco que vai indicar um amigo, ele vai indicar o amigo branco dele para trabalhar ali, que vai indicar... Então, esse pacto narcísico faz com que as pessoas se defendam e que as pessoas negras continuem num lugar de violência. Então, quando a gente fala de feminismo interseccional, eu quero saber quem são as mulheres, as feministas brancas aqui de Lisboa, que estão indo ao Fórum de Sintra fazer ato lá na frente enquanto tem uma mulher negra sendo escrachada pelo judiciário. Se a sua luta não quer defender a vida de mulheres como a Cláudia Simões, por exemplo, se você só vai na rua para defender a legalização do aborto, mas você não vai lá no Fórum de Sintra para defender a vida dessa mulher negra que foi violentada de todas as formas cruéis e possíveis e ainda é de forma vexatória violentada naquele tribunal. Se a sua luta pela vida das mulheres não passa pela vida de Cláudia Simões, então você não luta pela vida das mulheres, você luta por você mesmo. Exato. Então, o feminismo interseccional é importante porque ele faz com que mulheres de quaisquer etnias,
consigam encontrar entre si as demandas de luta umas das outras para que a gente lute. Eu não posso falar que eu sei quais são as demandas de luta das mulheres palestinas, mas eu preciso lutar pela vida delas. Às vezes eu não sinto o que ela sente. Eu não sei o que é não poder ir para a escola porque a sua religião não permite. Mas eu luto pela liberdade dessas mulheres. E eu acho que o que falta no feminismo, que não é interseccional, é esse olhar para a vivência do outro, que às vezes não é a sua vivência, você não tem ideia nenhuma de como é, mas que é necessário essa empatia pela dor da outra. Essa é a palavra, exatamente. É necessário você olhar para a dor da outra pessoa e entender, pelo menos entender que, olha, eu não sei o que você está passando, mas se tá ruim para você, a gente vai lutar. E eu acho que isso é o que falta. Então eu acho que quando a gente defende o feminismo interseccional, é sobre isso que a gente está falando. É sobre você conseguir se doer pela dor da outra. Sim. Não é porque eu consigo ter direitos básicos que eu não vou lutar pela pessoa que não tem. Porque enquanto as mulheres feministas estavam queimando sutiã, fazendo atos na rua e pedindo direito de trabalho, as mulheres negras estavam sendo escravizadas. Exatamente. Elas não tinham o direito de falar não quero trabalhar, não vou trabalhar. E elas continuaram trabalhando. Quem estava em casa cuidando dos filhos dessas mulheres que saíram para pedir direitos eram mulheres negras. E a vida dessas mulheres negras não foi pensada quando o movimento feminista surgiu. Então, se a gente quer falar de um avanço na luta pela vida das mulheres, a intersecção desse feminismo precisa existir. A gente precisa falar. Eu tenho falado muito sobre isso porque a gente realmente não se importa. A gente está tão preocupada com a dor da gente, e é legítimo, que a gente não consegue enxergar a dor da outra, né? E eu acho que esse termo sororidade foi muito banalizado. Sororidade com quem se parece comigo. Né? Se não se parece comigo, olha, me desculpa, eu... Exato, exato. Ah, não entendo sobre isso, eu não posso me manifestar. Claro que você pode, sabe? Então, eu acho que intersecção, que é uma palavra que a gente também vai usando, mas é sobre falar sobre as diferenciações de vivência de cada grupo de mulheres e entender que pra gente avançar, nós precisamos lutar juntas. E aí, nessa canção, Não Precisa Ser Amélia, eu by the way. Falo muito sobre isso, porque no Brasil tem havido o avanço de um grupo que se auto-intitula Feministas Radicais, que são mulheres que negam a existência, por exemplo, de mulheres trans. Ah, sim, tem-se que visto são bastante mulheres por aqui, que negam a existência de demanda de luta de pessoas que menstruam. Porque não é porque é um homem trans que ele deixa de precisar de absorventes, de educação sexual, de... Entende? Então, de ginecologista. Exato, sim, sim. Faltam urologistas que cuidem de mulheres trans. Então, que a gente precisa discutir isso. E todas as vezes que você nega a existência da vida desses corpos, então não é pela vida das mulheres. Todas as vezes que você nega a existência de mulheres trans, de travestis, o Brasil, por exemplo, é o país que mais mata essa população no mundo. Todas as vezes que a sua luta pela vida das mulheres não fala sobre essas mulheres, você está silenciando e contribuindo com a morte dessas pessoas. Então, se o seu feminismo não defende a vida dessas pessoas, não é feminismo. Não é, exato. Não é feminismo a sua luta. E a gente precisa chamar pelo nome certo, que é genocídio. São as pessoas que contribuem para a morte de outras pessoas, de outras mulheres. Então você está remando contra. E a gente não precisa de quem reme contra. Então, se o seu feminismo, se a sua luta pela vida das mulheres não defende a vida das mulheres trans, a vida das mulheres negras, indígenas, pobres, as imigrantes, se não defende a vida das mulheres indianas que estão aqui, a gente não faz ideia quais são as demandas de luta das mulheres indianas. A gente não faz ideia de quais são as demandas de luta das mulheres imigrantes que vivem aqui. A gente só está preocupada com quem se parece com a gente. Então, eu acho que quando a gente pensa em intersecção,
é mais sobre a necessidade da gente se ouvir, entender o problema das outras e entender como é que a gente vai melhorar a qualidade de vida das mulheres e meninas, sabe? Porque eu acho que é um compromisso social e a luta pela vida das mulheres perpassa diretamente pela luta dos homens. Uhum. Como é que vês os homens, ou seja, qual é o papel na luta feminista? Eu acho que os homens, eles têm um papel muito importante porque a sociedade é patriarcal. Exato. A sociedade foi pensada para eles. Sim. Foi pensada para que eles ocupem os espaços de poder. Foi pensada para que eles ocupem os espaços quaisquer espaços de decisão, legislativos. Sim. Então, ter um homem defendendo a vida das mulheres é extremamente necessário, porque dificilmente, óbvio que mulheres se agridem entre si, como homens se agridem entre si, mas o feminicídio acontece porque homens matam mulheres. Exato. E aqui em Portugal os números são muito claros nesse machismo acontece porque eles se sentem superiores nessa sociedade patriarcal que foi construída. Então, a luta pela vida das mulheres passa também pela educação de homens para que nós estejamos vivas. Sem dúvida. Para que nós nos sintamos respeitadas, para que nós nos sintamos ouvidas e seguras. A sair à rua, nós falamos muitas vezes disso cá, sair à rua continua a ser uma coisa, ou seja, tens que pensar a hora a que sais, se vais sozinho ou não, passar a noite num determinado lugar, ires com a chave na mão com medo que alguma coisa aconteça, fingires que estás ao telemóvel com uma amiga, são tudo coisas que mostram, se nós vivemos ainda neste medo, se passar numa rua escura significa eu poder ser violentada de alguma forma, há muita coisa para mudar, há muita educação para ser feita, nomeadamente a deles. Eu sinto é que porque nós já temos falado sobre isto aqui também. O conservadorismo também tem crescido porque, e tem crescido em Portugal, particularmente nos homens. As mulheres da Gen Z são cada vez mais progressistas e os homens mais conservadores. Eu acho que isto tem muito a ver com uma consciência de perda de privilégio, não é? Exatamente. Tipo, eu não quero que tu sejas livre, eu não quero que tu possas ter sexo com quem tu quiseres. Eu não quero que tu recebas o mesmo salário que eu. Nem que chegue a casa e o jantar não esteja feito. Entende? Eu não quero, eu não estou a gostar. E atenção, não são todos os homens, como é óbvio, nós temos homens que nos ouvem e que lutam junto connosco. Completamente. A marcha do Dia da Mulher, no 8 de março, tinha muitos homens. E eu acho que têm havido até cada vez mais, até porque eles percebem que o feminismo também lhes permite ser aquilo que eles quiserem. Sim. Não ser aquele macho. Não é uma luta contra os homens. Não e é. A gente precisa falar sobre isso, Exato. gente. A gente não odeia homem. Não. A gente quer que esses homens se eduquem para lutar conosco por direitos básicos. E eu acho que isso também vem da educação dos nossos meninos. Sem dúvida. Então, você que é pai de menino, você que é mãe de menino, educar esses meninos para que eles sejam homens adultos íntegros, sabe? Que entendam o direito da mulher e entendam a igualdade entre nós. Porque é isso. Acho que sem educação não há cultura. E eu acho que o que a cultura ensina é muito machista. Então, que a gente consiga educar, é o que eu tento fazer através da arte, educar para que a gente mude a cultura. A cultura é a identidade de um povo. Então, são séculos construindo aquela identidade. Então vão ser séculos da gente tentando desconstruir isso também. Mesmo. Mas que a gente entenda que feminismo não é uma luta contra homens. O feminismo é para que mulheres e homens consigam lutar e chegar juntos a direitos iguais. Exato. Eu não quero ser mais que homem nenhum. Eu quero estar no mesmo pé de igualdade. Então, eu acho que nesse lugar é muito importante falar sobre isso. Mas também, quando a gente fala sobre a vida das mulheres e a gente entende que quando mulheres vão ocupar esses espaços, são mulheres brancas, a gente precisa fazer esse recorte de entender onde estão as mulheres negras no mercado de trabalho. Exatamente. Então, quando a gente fala isso, tudo bem, vamos avançar. Mulheres em espaços de poder. E aí você olha, você só vê mulheres brancas no espaço de poder. Então agora está na hora da gente começar a lutar para que existam mulheres imigrantes, para que existam mulheres negras, para que existam mulheres indígenas, mulheres nos espaços de poder também. Então isso é muito importante de ser dito. Que existem vários lugares para a gente lutar.
várias frentes pra gente enfrentar, mas que a base disso tudo é a educação. E que a gente consiga se educar, né? E que a gente consiga mais homens que queiram se educar conosco. E eu acho que é sobre isso mesmo. Por aí. Educar e muito amor. Aqui citando também que o amor próprio seja presente na minha vida, que a caminhada seja muito mais bonita para andar, paciência, temperança, cuidado, afeto, resiliência para manter as andanças e que eu me leve por todos os caminhos que façam com que esse reencontro comigo mesma seja constante. Uma coisa que tu falas também é sobre o amor, ser amada enquanto mulher negra, amar e ser amada como um ato revolucionário também. Porque eu não só estou viva, como sou amada e amo. E amo-me também, não é? Portanto, aqui, nós falamos muito aqui do amor próprio e de como ele é super importante, até para nós, não só para vivermos bem connosco, mas para escolhermos muito bem com quem é que nos relacionamos, protege-nos muito de relações más. Qual é o papel que o amor próprio tem na tua vida e na vida de mulheres negras, especialmente também? Nossa, a gente cresce se achando feia, né? Cabelo, não é a cena do cabelo. Até eu que tenho caracóis só e sou branca, muitas vezes na escola diziam-me, eu já contei isto aqui, que o meu cabelo era feio porque era cabelo de preta. E repara que na altura eu ficava triste com isso. Porque na minha cabeça aquilo era uma crítica e era uma coisa má. Eu hoje em dia adoro afro. Aliás, eu acho que cabelo afro lindo, raças. Sim. Lindo. Mas na altura a ideia de cabelo de preta ser feio e isso era uma ofensa para você. Exatamente. E a gente é educado assim. Então, a gente é ensinado a se odiar. A gente, enquanto pessoas negras, nós não somos e nós não fomos ensinados a nos amarmos entre si. A gente não se acha bonito. Acho que hoje em dia há uma mudança brutal. Eu fui buscar na escola a afilhada de uma amiga. Ela tinha 4 anos e ela é sul-africana, mas agora vive no Brasil. Então ela tá a aprender o português. E aí voltou para casa da escola dizendo que chamaram ela de cheia. E aí a gente ficou tentando entender o que é cheia. Falou que fulana era bonita e eu era cheia. Por que ela falou cheia? Porque a palavra feia não existe no vocabulário dela. Ela nunca tinha ouvido essa palavra. Então, curioso e triste ao mesmo tempo. Esta realidade, não é? A briga da mãe dela na escola foi: por que minha filha chegou em casa falando uma palavra que ela nunca ouviu? Esse é o racismo. Mas entender que essa criança sabe que ela é linda, porque ela nunca ouviu a palavra feia. É você virar para uma criancinha preta e falar assim: ai, você é tão linda. Ela, eu sei. Isso é uma coisa que era inimaginável na minha infância, por exemplo, que eu sofria na escola. Vamos apostar corrida, quem chegar por último tem que beijar a Bia. E todo mundo corria. Você é namorado da Bia. Não, você que é, não, E que eu era a feia. Concurso da mais feia da classe. Então, a gente é educado para se ver e para ver os nossos traços como feios. Então, uma mulher negra começa a ganhar dinheiro, ela vai fazer uma cirurgia para afinar o nariz. Ou ela vai alisar o cabelo. Ou ela vai... E aí, eu acho que essa década... E a última, acho que as 2 últimas décadas, no Brasil principalmente, tem sido de crescimento desse discurso da construção da autoestima das mulheres negras, das meninas negras e dos homens negros também. Porque é isso, se você não se entende como bonito, você vai procurar beleza no outro. E aí, o que é belo pra você vai ser o padrão. Branco, loiro, de olhos claros, é a boneca que você já viu o experimento da boneca, provavelmente. Sim. Aliás, estudei isso na faculdade. Que as crianças vão falando qual é a boneca má, e ele pega a boneca negra. Exato. Qual é a boneca bonita, então isso é um imaginário criado, e a gente não é ensinada a se amar. Então toda vez que uma mulher negra consegue quebrar essa barreira da falta do auto-ódio para o amor próprio, é um ato revolucionário. Né? É um ato de contestação do sistema. Exato. Então, eu acho que a necessidade desse amor próprio, a necessidade de se ver amada, é revolucionário quando você vê
pessoas amando mulheres negras. Nós somos a base da pirâmide social. Nós somos as últimas a ser pensadas. Nós estamos abaixo de qualquer outra pessoa, tanto em direitos quanto em organização social. Então, quando você ama esse corpo negro, quando você se ama, mas quando você também dá amor a esse corpo, isso é revolucionário. Porque o afeto é a única coisa que nos manteve vivos durante todas essas tentativas de genocídio e apagamento do nosso povo. O afeto é o que manteve a gente aqui. O afeto é o olhar pra gente e se ver bonito e se ver igual. É o que faz o Largo de São Domingos ter aquele monte de gente negra. Apesar de toda a história de extermínio conhecida e de apagamento das pessoas negras aqui na cidade de Lisboa, por exemplo, e aí fazendo esse recorte, né? Então eu acho que o amor próprio, ele vem primeiro, porque a gente não consegue amar o outro se a gente não se amar. Sem dúvida. E a gente não consegue ver beleza no outro que se parece conosco se a gente não amar a gente mesmo. Então eu acho que enquanto mulher negra, essa descoberta do amor próprio foi uma virada de chave na minha vida. Foi uma revolução. Foi quando eu entendi que eu consigo escolher meus afetos. Que eu não preciso esperar ser escolhida por alguém que queira me amar. Que eu me amo tanto que eu me basto. E que é muito legal que eu tenha outra pessoa para partilhar esse afeto, mas que eu consigo me bastar com afeto que eu me dou, sabe? Então eu acho que quanto mais meninas e mulheres conseguirem desenvolver esse lugar do amor próprio, mais a gente vai conseguir impor os limites de respeito que a gente quer viver, sabe? Exato. Porque eu acho que quando a gente não se ama, a gente aceita coisas demais. Sem Então, dúvida. o amor próprio é a chave mesmo. É a tecnologia de sobrevivência e manutenção das nossas vidas. Não só enquanto mulheres, mas enquanto pessoas. Acho que os homens precisam se amar também. E aí eu acho que nesse lugar do afeto, eu tava conversando com um motorista de Uber que disse que ele só tem amigas mulheres. Ele não tem amigo homem. Não, mas por que você não tem um amigo homem? Por que você não pode abraçar um amigo e chorar quando você precisa? Cá está, a masculinidade Isso é culpa tóxica. do machismo. Exato. Então, entender que lutar contra o machismo também é pela liberdade dos homens, né? Isso. E é isso aí. Xaramanaia. Charamanaias! Olha, temos de terminar. Eu ficava aqui contigo toda a manhã. Coisas que eu gostava de dizer antes de irmos embora. Gostava de dizer, porque isto é uma coisa que, se tu ainda não sabes, vais gostar de saber também. Amanhã, Dino de Santiago vai lançar uma ONG, uma ONG, como se diz no Brasil, chamada Mundo Novo, que é precisamente uma associação para empoderar e capacitar e inspirar jovens de comunidades menos representadas, neste caso raparigas e rapazes negras e negros, e vai ser o lançamento amanhã. Estou muito entusiasmada, vou lá estar. Sei que ele é também uma das pessoas que luta por este mundo novo, e neste contexto, se me conseguires dar uma resposta mais ou menos rápida, o que é que pessoas brancas, vou dizer nós, podemos realmente fazer para reparar? Porque a conta vai chegar. A conta vai chegar. Charamanaias! A Tânia já tá evangelizada, hein? A conta vai chegar. Se me conseguires dizer assim, em curtinho, qual é que é realmente o nosso papel? O que é que uma pessoa branca pode fazer na sua realidade, no seu dia a dia, para contribuir para que esta conta baixe um bocadinho? Vai pagar no crédito ou no dinheiro? Olha, é difícil quando eu digo sobre isso, porque eu sou um pouco pragmática, assim. Eu acho que é abrir mão dos privilégios que você tem. E aí eu acho que é entender que você já tem lugar demais. E aí você precisa só ficar quietinho e ouvir a galera negra falar. E abrir o espaço. Eu fui chamada pra falar ali sobre vida das mulheres. Pô, eu vou chamar uma mulher negra pra falar, porque eu acho que é importante que ela fale ali. Eu vou abrir mão desse lugar. Eu vou num show, e é muito importante, vou num show de uma artista negra. Eu vou fomentar pessoas, sei lá, se eu vou comprar uma coisa, eu vou comprar numa loja de uma pessoa imigrante. Para contribuir com a vida dessa pessoa. Eu acho que há muitas formas, mas principalmente respeitar a vivência e se silenciar. Eu acho que deixar a gente contar a nossa própria história é uma forma de reparar. Para além disso, no Brasil existe uma coisa que chama Pix.
Sei. Aqui se chama MBWay. O presidente daqui veio falar que não sei o que, reparação. Eu acho que tem que reparar mesmo, mas não sabemos como. Gente, começa dando cidadania pra galera. Começa parando de pedir visto. Uhum. Porque ninguém é ilegal em terra roubada. E aí a gente precisa falar sobre isso. Ninguém pediu visto para português nenhum chegar lá e matar todo mundo e colonizar geral. Por que eu tenho que ficar 3 horas numa fila de imigração quando eu chego no aeroporto? Por que existe tanta gente ilegal aqui, se quando os portugueses chegaram nos lugares, eles eram totalmente legais? Então, é entender que reparação passa por esse lugar. Reparação é você alugar uma casa para um imigrante. Sim. Reparação é você entender que talvez você tem um amigo que é imigrante que não vai conseguir alugar uma casa porque o senhorio é racista, e você, enquanto uma pessoa branca portuguesa, fala, então eu alugo no meu nome. E vou botar essa pessoa pra morar ali porque é meu amigo, porque eu confio. Sim. Eu acho que é se colocar mesmo no risco, na frente. Eu acho que essa é a função das pessoas brancas que querem contribuir com a luta e a emancipação pela igualdade. É abrir mão mesmo do seu privilégio. É falar, eu tenho um privilégio aqui, vem aqui você. Toma aí, exatamente. Porque eu acho que é muito difícil a gente abrir mão das coisas que nos são caras. Sem dúvida. É muito difícil. E eu acho que esse é o exercício que tem que ser feito. Abrir mão. E é difícil falar sobre isso, porque a gente é agarradinho aos nossos privilégios, claro. Mas abrir mão, eu acho que é a principal coisa que a gente precisa inculcar, assim, é a chave. Muito obrigada, Bia. Queres falar dos teus concertos? Quero falar dos meus concertos. Eu tenho concerto na Ilha da Madeira. Que fixe, vais à Madeira. Tipo, estás aí para as ilhas já, é brutal, é muito fixe mesmo. Eu tô indo para lá agora pela primeira vez. Vou fazer um festival lá que se chama A Leste. E vou tocar no dia 25. E dia 26 eu faço um show no Smoop, na Parede, às 18h30. Então, quem tiver aqui em Lisboa, quem tiver para os lados da Parede ali, eu vou fazer esse concerto 6h30 da tarde no Festival Passagens, que é uma iniciativa da galera do Hub, que é Human Before Borders, que é nessa ideia mesmo de que ninguém é ilegal em terra roubada e a gente precisa falar sobre isso. Esses são os shows que eu tenho. Para além disso, o Avante anunciou o cartaz esse ano, né, gente? E eu, pela primeira vez, estou no palco principal do Avante. Muito feliz com esse concerto, convidando o Eva Rap Diva e Dino de Santiago. Eu disse ontem, ai meu Deus, tenho que ver isto. E Mazinha, que é uma artista plástica portuguesa. Também é rapper, várias coisas, multiartista, mas ela vai como artista plástica para fazer um live painting durante o concerto. Então, para quem quiser ver um ato de resistência e arte, 7 de setembro a gente está na Festa do Avante fazendo um barulhinho. Obrigada, Bia. Obrigada pela tua presença, pelos teus ensinamentos, pela tua resistência. Obrigada. A tua existência e a tua resistência, porque realmente acho que toda a gente tem mesmo muito a ganhar em ouvir-te. Sigam a Bia, ouçam as músicas dela no Spotify, e aprendam só, porque temos muito para aprender. Posso terminar com uma poesia, Tânia? Claro! Vai só. Quem foi que definiu o certo, o errado, o careta, o descolado, a beleza e o horror? Quem foi que definiu o preto e o branco, o que é mal, o que é santo, o ódio e o amor? Cada um é dono da sua história. Quantos gigas de memória você separa para sua dor, hein? Haja, sinta, ame do seu jeito, tenha orgulho no seu peito e se orgulhe do amor, meu bem. Escolha para sua vida só aquilo que faz bem. Nunca mude sua cabeça por nada, nem por ninguém. Porque, afinal de contas, ninguém paga suas contas nem lhe dá qualquer vintém, então ame. E que ninguém se meta no meio. O belo definiu o feio para se beneficiar. Ame e que ninguém se meta no meio. Porque amar não é feio. O feio mesmo é não amar. E o amor é tecnologia de sobrevivência. Ai, toda arrepiada, estou linda. Obrigada, beijinhos, Bia. Obrigada. Beijos.